Fala, meus amores, bem-vindos à casa da mãe Joana, direto aqui da Virgínia, mais especificamente no campus da Virginia Tech. Eu tô aqui visitando o Davi e eu vim fazer minha caminhada matinal no campus. Olha que coisa linda, olha, é um gramadão aqui, gente, é a coisa mais linda. E aí, claro, né, que eu, aqui no campus, né, eu comecei a lembrar, não posso nem falar que senão vou me emocionar, mas eu comecei a lembrar de quando o Davi ainda era bem pequenininho, né, eu lembrei de quando eu descobri que eu estava grávida dele. Foi um momento de tanta alegria. A minha família vivia um período tão difícil, e quando o Davi nasceu, a gente estava completando 1 ano e 1 mês que a Pri tinha desaparecido. E o nascimento dele trouxe tanta felicidade para todos nós. Inclusive, gente, para quem não sabe, o Davi nasceu enquanto o Vitor lutava com o Tito Ortiz lá em Las Vegas, no UFC. Quer dizer, eu fiquei tão nervosa que eu comecei a entrar em trabalho de parto. Mas enfim, voltando para o nosso assunto, né? Eu vendo hoje meu filho com 19 anos realizando o seu sonho de jogar futebol americano em uma universidade de divisão 1 e ter oportunidade de adquirir, né, um diploma maravilhoso academicamente falando, é motivo de muito orgulho para mim, né? Ele poder ter a oportunidade de estar aqui nesse lugar, vendo o homem que ele se tornou aos olhos de Deus, um menino temente ao Senhor, que luta sim diariamente contra os desejos da sua carne, né? Porque vamos combinar, nós que somos adultos, a gente já milita, né, contra a carne e o espírito. Imagina um jovem adulto morando sozinho no campus de uma faculdade, com a liberdade para fazer o que ele quiser. E aí é que eu vejo que se a criança não teve uma boa educação enquanto era mais nova, com ensinamentos bíblicos, com princípios, vai ser muito difícil, né, desse jovem adulto não se perder. E é por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos enquanto eles são mais novos, porque aí sim a gente vai ver o impacto que isso vai ter na vida deles quando eles saírem de casa. E aí eu queria falar agora com você que é mãe de filhos ainda pequenos. Invista na educação deles, gaste tempo ensinando, conversando, ouvindo seu filho, mas também exortando, orientando ele no caminho certo. Eu sei que é uma fase onde a gente fica muito cansada, né, fisicamente, mas eu te digo com propriedade, com autoridade, que vai valer a pena, gente. Eu criei 3 e eu queria te dizer que cada noite mal dormida, cada malcriação que você corrigiu, ensinou, né, ele fazer o que era certo, você vai colher os frutos em um futuro próximo. Eu te garanto que vai valer a pena. E agora para você, mãe, que já tem filhos mais velhos, né, que se encontram nessa fase jovem, adulta, que também é conhecida como adolescência, e você acha que você não dedicou, né, não se dedicou tanto na educação deles, talvez porque de repente você tinha que trabalhar o dia inteiro, ou porque simplesmente você não tinha aquele entendimento, né, de como fazer. Não se culpe, não se culpe, minha amiga, e se serve de consolo. Eu que me dediquei full time, tempo integral para os meus filhos, muitas vezes eu acho que não foi o suficiente, né, a minha dedicação toda. Então não se culpe, tá? Agora eu quero que você entenda que ainda dá tempo. Muitas mães que têm filhos adolescentes, elas vêm me falar, né, que a relação delas, hoje em dia, com os filhos, já não é mais a mesma de quando eles eram novos, né, que elas adorariam voltar no tempo e viver aqueles momentos bons que eles tinham no passado. É como se elas tivessem perdido os filhos.
E aí é bem interessante porque conforme eu vou conversando com essas mães, eu percebo que muitas delas não estão dispostas a fazerem mudanças agora, no presente. Porque elas têm que fazer essas mudanças agora para elas verem a diferença no futuro. E ao invés disso, elas preferem ficar lembrando nostalgicamente dos momentos bons que elas tinham no passado com os filhos. Se você é uma mãe que se encontra nessa situação, eu gostaria de te dizer que ainda dá tempo de recuperar o que você perdeu. Só que, minha amiga, você vai ter que fazer algumas mudanças drásticas. Tá preparada? E a primeira é rever suas prioridades. Você tem que entender que depois de Deus, depois do seu marido, a criação dos seus filhos deve estar na frente do seu trabalho, do seu servir na igreja, na escola, dos seus encontros com as amigas. Deve estar na frente de tudo que tire o seu tempo com seus filhos. E eu entendo que se você precisa trabalhar para prover para sua casa, eu não quero que você se sinta culpada, né, por não estar presente o tempo integral na vida dos seus filhos. O meu pai trabalhava assim, saía de manhã, voltava à noite, mas ele aproveitava os momentos que ele tinha comigo e com meu irmão. Então que esses momentos sejam momentos de qualidade na vida dos seus filhos, né? Que você pegue esses momentos e que você eduque implantando os valores, os princípios que eles vão precisar. Seja intencional, seja estratégica. Eu estava, né, enquanto eu estava escrevendo esse texto, me veio na mente quando a gente é contratada, né, para realizar determinado projeto para uma empresa. Sempre é estipulado um deadline, né? Eles falam, olha, ok, você vai ter que me entregar esse projeto em 1 mês, 2 meses, né? Tem um prazo específico para entrega. E aí com isso você vai planejando o tempo de execução para cumprir todos os requerimentos daquele projeto. E criar e educar filhos funciona da mesma maneira. A partir do momento que você descobre a gravidez, é como se a empresa, Deus, estivesse te contratando para você executar o projeto de criar os seus filhos. E por um período de 18 anos, você terá o privilégio, a oportunidade de executar um dos maiores e melhores projetos da humanidade. Criar os seus filhos para serem verdadeiros representantes de Cristo nessa terra. Que honra, que privilégio! Você já pensou nisso antes? Se você tiver isso em mente, eu tenho certeza que ficará muito mais fácil para você entender a tal da criação e educação dos filhos. Agora, uma coisa que me ajudou sempre muito durante todo esse processo, né, esses 18 anos, eu ainda estou aí 17 e 15, né, com a Vivi, com a Kiara, mas o que me ajudou muito nesse processo, nessa fase, foi fazer algumas perguntas importantes para mim mesma. E aí, então, pedir orientação e um direcionamento de Deus. Quando Ele direciona a gente começa a ter respostas onde a gente coloca tudo em prática. Então, eu queria terminar esse vídeo dividindo com vocês algumas dessas perguntas que me ajudaram e eu espero que te ajude também. E, claro, você vai ter as suas perguntas e eu acho muito importante você colocar elas no papel, tá? Então, as primeiras perguntas que eu vou fazer são para as mães que estão grávidas ou para as mães que têm ainda os seus filhos novinhos, né? Anota aí. Primeira, que tipo de educação que eu quero para os meus filhos? Essa educação será baseada em quê e fundamentada em quem? Como irei construir o relacionamento mãe e filho? Gente, que isso é muito importante. E aí, o que eu terei, eu como mãe, o que eu terei que fazer para que isso dê certo? E o que exatamente eu quero para os meus filhos? E o mais importante, o que Deus quer para a vida dos seus filhos? Porque às vezes a gente faz tantos planos, temos tantos projetos, mas não é o que Deus quer para a vida dos nossos filhos, né?
Agora eu queria perguntar para você, colocar as perguntas aqui para você, mãe de jovens adultos, de adolescentes. Anota aí. O que devo fazer para ajudar o meu filho a entender o valor dele em Cristo? É muito difícil, né, gente? Porque o mundo tem bombardeado os nossos filhos com informações que vão tudo ao contrário do que a Bíblia prega. E aí acaba que os nossos filhos não entendem o valor que eles têm em Cristo. Então é muito importante você, como mãe, claro, pedindo orientação a Deus, fazer com que o seu filho entenda o valor que ele tem, como ele é precioso. E quando eu falo filho, eu estou falando de filhas também, tá, gente? Quão precioso eles são na vida de Cristo. E aí é muito importante também você se perguntar quais as áreas do seu filho que você não vê submissão e obediência à autoridade. Aí quando eu falo autoridade, eu estou falando da autoridade dos pais, eu estou falando da autoridade de Deus. E uma vez que você identificou isso, como que você trabalha nesses aspectos, né? Qual área, né, do seu filho que você vê que ele é difícil de obedecer, é difícil de se submeter a uma autoridade? Como então que você vai trabalhar nesses aspectos? E aí como que você faz para que seu filho reconheça a dependência e o temor que ele deve ter em Deus? Uma pergunta muito importante também. Eu tenho investido tempo para conversar e ouvir os meus filhos? E essa pergunta, gente, ela é muito importante. Porque muitas vezes a gente estipula diversas regras, a gente está ensinando o tempo inteiro, mas a gente não gasta tempo para ouvir os nossos filhos. E aí acaba que a gente não sabe o que está acontecendo na mente deles, na vida deles, o que eles estão sentindo, quais são seus medos, as suas inseguranças. Essa fase, né, da adolescência é um período de muitas mudanças hormonais, físicas, emocionais. E olha, eu não sei vocês, mas eu era uma adolescente que tinha muitas dúvidas, muitas. Eu deixava os meus pais doidos, porque eu sempre falei muito, eu sempre me abri muito. E eu questionava muitas coisas, eu não entendia muitas coisas. Então, não deixe de ser intencional na criação dos seus filhos. Tá? Escute, converse. E aí, para finalizar, a minha pergunta agora é para você, mãe, que independente da faixa etária que o seu filho se encontra, eu quero saber o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Você já se fez essa pergunta? Por que eu estou fazendo o que eu tenho feito? Essa pergunta é muito importante, porque se você não entender o que você está fazendo e o porquê de você estar fazendo, e aí eu vou voltar lá para o exemplo do projeto da empresa. Né? Lembra quando uma empresa te contrata e você tem que executar um projeto? A gente sempre vai, né? Uma vez que a gente sabe que um projeto tem que ser executado, a gente sabe que a gente precisa de um plano, de uma estratégia, né? A gente tem que saber como que vai ser executado, né? Um business plan é fundamental. E o mesmo serve para educação e criação de filhos, gente. Você já se perguntou, conversou com seu marido a respeito disso? Ou você simplesmente deixa a vida te levar, né? Conforme a correria do dia a dia, você vai educando seus filhos. Esse vídeo, na verdade, foi intencional para te ajudar a entender que quando você se tornou uma mãe, você assinou um contrato com Deus para executar a linda função de educar os seus filhos. Não menospreze esse trabalho que Deus te deu, não terceirize, não faça mal feito, seja intencional, estratégica e conclua o projeto com excelência, minha amiga, tá? Escreve suas perguntas, coloca todas as suas dúvidas em relação a isso, entrega tudo a Deus,
Peça sabedoria, entendimento, direcionamento. Gente, eu peço isso o tempo inteiro. E aí você vai perceber que Deus, com a sua maravilhosa graça, vai te capacitar para você lidar com todas essas questões. E eu tenho certeza que você vai executar o seu papel de mãe com muita excelência e sabedoria. Acredite em você e confie em Deus. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Não vai ser direto da Virginia Tech, porque eu vou embora hoje, mas eu faço direto da casa da mãe Joana. Beijo!